Boa tarde, Rogério. Bom, jogo sábado, como é que tá aproveitando esse tempo, né, para trabalhar? Esse jogo de sábado importante contra o América, né, para o Brasil finalmente buscar aí a primeira vitória na competição. Foi bom esse tempo. Às vezes, quando você não tem um bom resultado, você quer já um jogo em seguida, né? Mas no nosso caso, acho que quanto mais nós treinarmos, melhor, né? Para reforçar as ideias que a gente tem sobre futebol, para os jogadores se ambientarem mais, criar vários outros tipos de situação. Então, nesse caso, foi bom. Tá sendo bem proveitoso, estamos conseguindo colocar em prática aquilo que foi planejado. Se isso vai dar resultado no jogo, a gente nunca sabe. Essa é sempre acho que o futebol ele é bom por isso. Mas que se tu me perguntasse se esse tempo foi bem aproveitado e se tu queria, e acho que está sendo bem aproveitado através de treino, de vídeo. Enfim, eu acho que é um grupo que quanto mais tempo permanecer, treinar, exercitar, vai melhorando e sempre na espera que a melhora transforme em resultados. Não tem como. Rogério, ao final da partida tu falou em alguns erros técnicos. O Brasil chegando, conseguindo criar, mas às vezes batendo embaixo da bola, a bola subindo, acabando não acertando o gol, né? Tu chegou a usar essa expressão, você está procurando o ângulo desde bater a bola no gol. E algum erro de passe que até os jogadores destacaram durante a semana. O que tu trabalhou, ou como se trabalha para consertar esse tipo de erro técnico? Deixa eu botar no contexto a pergunta que o teu colega me fez. Ele perguntou assim, se estavam errando o chute que o time criou por ansiedade. Aí eu disse, não. Eu não sou muito dessa questão psicológica, assim, né? Que é mais fácil você querer dar a resposta rápida, assim, é por ansiedade, faltou acertar o último passe. Hoje, eu até comento isso no vestiário, no intervalo do jogo, eles sempre entrevistam um jogador de um time e um jogador do outro, né? Sempre. E normalmente o time que está perdendo, o jogador da equipe que está perdendo, diz assim, não precisamos acertar o último passe e precisamos ouvir o que o professor vai nos falar. É típico isso, né? E eu comento isso com os jogadores, assim, né? Nós vamos saber o que realmente o que nós precisamos melhorar concretamente, né? Não aleatoriamente, né? Então, quando me perguntaram depois do jogo, é um problema de ansiedade, eu disse assim, tudo bem, até pode ser um pouco disso, mas é uma questão técnica também. Eu posso estar ansioso, mas se eu quero fazer um chute que a bola vá baixa, que ela não vá muito por cima, mesmo ansioso, eu coloco o pé do lado da bola, pé de apoio do lado da bola, né? Eu projeto um pouco o meu corpo para frente, um pouco do tronco por cima da bola, né? Esse tipo de situação. Eu bato no meio da bola para ela não subir, bato em cima ou no meio da bola, ela não vai subir, se eu bater embaixo ela vai subir. Então, assim, existe essa questão da ansiedade, né? Mas quando o cara vai chutar, ele não fica pensando, eu estou ansioso, tal. Ele chuta. Então, muitas vezes é uma questão técnica, né? Erro de passe, eu não cheguei a falar em erro de passe, né? Eu só falei no erro da conclusão. Então tem um componente técnico. Eu não quero que o meu jogador só pense assim, não, é só eu controlar a minha ansiedade. Não, controla a tua ansiedade, mas faz um movimento técnico melhor. E aí, né? Quando se erra passe, eu não falei sobre isso, mas de uma maneira geral, quando você erra passe, nem sempre é o jogador que fez o passe que errou. Às vezes, a definição da jogada, ou da melhor jogada, é de quem vai receber. Se eu pegar a bola e todos vocês se esconderem, vai ser mais difícil eu acertar esse passe. Vou ter que te achar atrás da porta ali. Se vocês aparecerem num espaço em que permite eu com um passe curto, com aquele passe de segurança, e vocês me derem 3 opções, a tendência é eu acertar o passe, porque todo mundo sabe fazer passe, todo mundo sabe bater na bola. Todo mundo sabe bater na bola. O que falta às vezes são opções. Então, no futebol, para mim, a gente procura sempre encontrar, primeiro, uma situação só,
E se você quer consertar alguma coisa, você tem que saber o que você está errando realmente. Se eu falar que é um problema só de ansiedade, talvez a gente fique ansioso na próxima partida. Rogério, projetando o adversário de sábado, né? A gente sabe que o América, no início da competição, todo mundo apontava como um favorito, não só o acesso, como também pelo título, né? E não é equipe para estar na zona de rebaixamento. Essa necessidade de vitória do América, tu considera que vai fazer com que a equipe venha jogando mais aberto, mais buscando o gol do que como uma outra equipe que vinha mais fechada e, consequentemente, o América vai abrir mais espaço também para o Brasil? Eu acho que não. Eu acho que o América vai ser o América, é aquele que vem jogando. Eu acho que nenhuma equipe vai mudar a sua maneira de jogar nas primeiras partidas, né? Entende? O América pode mudar a sua maneira de jogar porque trocou recentemente o técnico, né? E nas duas partidas anteriores, mesmo jogando fora de casa contra o Criciúma, o América atacou muito e teve as melhores chances. E agora contra o Sport de novo. O América foi bem, criou as melhores chances, estava ganhando de 1-0 até os acréscimos, né? O Sport fez 2 gols. Né? Então, assim, o América vem tendo tem boa atuação, até porque tem bons jogadores. O América é uma equipe que vai se recuperar ao longo da competição, né? Como aconteceu com o Goiás o ano passado. São equipes que têm um poder de investimento, né? Então, assim, isso é uma coisa. E o jogo são duas equipes boas, precisando de resultado, mas eu acho que não muda muito assim. Eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado assim, nessas primeiras rodadas de nós fazermos, evidente que não foi o teu caso, mas eu digo de uma maneira geral, muita tese assim, sobre quem vai isso, quem é aquilo, quem está forte, porque todo ano é a mesma coisa. Todo ano é a mesma coisa. Alguém duvida que o Grêmio vai se recuperar no campeonato? Então eu não vou fazer uma tese que o Grêmio é candidato a isso ou candidato àquilo, né? O campeonato corrido, pontos corridos, 38 partidas, toda a equipe vai passar por momentos não tão bons. Né? O do Brasil está sendo agora na largada, talvez o do América, mas passado algumas rodadas, talvez a gente veja uma outra situação no campeonato. Então, assim, tudo isso para te dizer que eu não vejo que o América vai mudar alguma coisa, assim como nós não mudamos quando a gente foi jogar contra o Figueirense vindo de resultados negativos. Nós não mudamos a nossa maneira de atuar. Se o América tem proposta de atacar, ele vai atacar. Se ele tem proposta de defender, ele vai defender. Eu não creio que haja uma mudança em função da pontuação. Rogério, final do ano passado, chegasse aqui no Brasil e conseguisse livrar, né, o time da Série C. E agora, na zona de rebaixamento, a gente tem falado muito nessa questão, né, do Brasil tem que sair logo, se afastar, enfim. E a gente vê muito o lado, né, dos jogadores. Nós perguntamos, né, como é que é esse momento, como é que é o vestiário, como é que é o caso do técnico do Brasil, como é que tu lidas com essa situação, né, mesmo com a tua experiência, sim, de estar com o Brasil nessa situação de 4 jogos e 4 derrotas. Como é que tu lida com isso no dia a dia, né, porque a cobrança é forte por parte do torcedor, a cobrança é forte por parte da imprensa. Como é que tu lida com essa situação? Assim, quando a gente está conversando aqui, a gente está conversando para o torcedor, né? A curiosidade é do torcedor. Como é que é exatamente igual ao torcedor, exatamente igual. Né? Às vezes, por incrível que pareça, não é só aqui no Brasil. As pessoas têm uma ideia diferente um pouco do jogador de futebol profissional, porque por ser profissional parece que ele ganha para fazer isso, então ele é só profissional, assim, é frio. Não, e muitas vezes, eu vou falar de uma maneira geral, depois eu venho específica para o nosso momento, quem sofre mais é o jogador, mais do que o torcedor. Porque é a sua profissão, ele quer fazer bem, ele depende disso como projeção, né?
Ele tem família, ele tem filhos, sabe? Quando as coisas, se você não está fazendo bem o teu trabalho, tu fica chateado, assim. Então, a primeira coisa que o torcedor tem que entender é que o sentimento do técnico e dos jogadores, e agora vamos especificar aqui, primeiro, é a mesma do torcedor. Todo mundo está chateado, todo mundo está preocupado, as mesmas coisas, mesma coisa. Quando o torcedor está em casa lá pensando, será que eles estão preocupados? Será que eles estão isso? Será que eles estão aqui? É a mesma, igual. Então, para o torcedor ter uma ideia, nós pensamos exatamente como um torcedor. Só que nós é que temos que buscar a solução. Aí que entra você ter maturidade, você ter experiência, você ter controle, né? Para você não dizer que está acontecendo isso por um motivo que não é. Você tem que saber os motivos por que está acontecendo. Então é isso, assim, a mesma preocupação que o torcedor tem, né, nós temos, a mesma preocupação que o torcedor tem, eu, técnico, tenho, ainda mais pela relação que eu tenho com o clube. Essa é uma preocupação, e por nós sermos profissionais, essa é uma preocupação nossa 24 horas, quando nós estamos treinando, quando nós estamos em casa, porque a gente não consegue desligar. Às vezes o próprio torcedor, ele passa o dia inteiro trabalhando, né, muitos torcedores vão pensar na hora do jogo, assim, hoje tem mais um jogo, estamos preocupados e tal. Mas a nossa preocupação é 24 horas, porque essa é a nossa função e nossa... Então o torcedor ele tem que entender que todo mundo está chateado. Mas uma coisa é estar chateado, preocupado e tal. E outra coisa é agir, como agir. E nós estamos fazendo o que tem que fazer, trabalhando bastante, respeitando muito esse sentimento do torcedor e com uma vontade muito grande de fazer as coisas darem certo, porque é proporcional. Se o torcedor está preocupado, nós estamos preocupados. Se o torcedor está feliz porque o Brasil ganhou o jogo e está fazendo campanha boa, isso também nos atinge. Nós também ficamos tão ou mais contentes que o torcedor. Então, são muito parecidos os sentimentos, só que nós é que temos que resolver. Em relação ao torcedor, o Brasil vem nesse ano com resultados ruins e claro que não tem nada a ver com o teu trabalho, essa cara que já vem antes. E o clube tem tentado fazer ações como essa para o jogo, de tentar resgatar esse torcedor. E tu, como símbolo, talvez, principalmente das alegrias mais recentes do Brasil, o que tu pode dizer para o torcedor, para ele comprar essa ideia da direção, de tentar resgatar, até de baixar bastante o valor do ingresso, de quanto ele vai ser importante para ajudar o Brasil a reencontrar o caminho das vitórias? A primeira coisa, assim, eu fico um pouco alheio quando o pessoal está criticando, que eu não vejo muito, não sei nem sabia dessa questão de ingresso e tal, que legal. Eu particularmente gosto disso e acho que deveria ser sempre. E aí eu não estou falando do Brasil, estou falando de uma maneira geral, tá? Antes de voltar para a tua pergunta. Eu acho que o futebol ele começou a elitizar, assim, de uma maneira geral, né? E uma grande parte da parcela da população, estou falando de geral, não tem vindo mais a jogos por questão financeira, está muito caro o ingresso, né? E tem outras, nós temos que ter essa questão da TV também, às vezes é mais barato você pagar uma mensalidade e assistir todos os jogos, inclusive fora, tal. Mas aquele torcedor que gosta de vir do estádio, que gosta de trazer os familiares, tal, ele nem sempre ele consegue, né? Por isso que a gente valoriza muito quem é sócio, quem contribui. Às vezes o cara contribui e nem vem o jogo, mas há uma parcela que não consegue ainda ter mais isso, né? E deveria ter um espaço nos estádios reservados ao ingresso mais popular, enfim. Que isso não fosse uma coisa para 1 ou 2 jogos e fosse permanente, que não fosse só quando a equipe não está bem, né? E fosse... Porque essa relação com a torcida, e ainda estou falando de uma maneira geral, não estou falando específico do Brasil, essa relação com a torcida, ela não pode ser só em momentos que as coisas não estão bem. Elas têm que ser permanentes. Se eu me preocupo em trazer mais torcedor, eu tenho que me preocupar em trazer mais torcedor, inclusive quando nós estamos ganhando.
né? Mas toda vez que existe essa iniciativa, eu aprovo, porque eu acho que ela tem que ser sempre. Com relação ao torcedor, o que tu espera? Tu espera que o torcedor venha e empurre o time, independente do resultado? Gostaria, mas eu não vou pedir isso, eu não vou cobrar isso. Se acontecer isso, que seja de uma maneira natural. Eu não me sinto, com os resultados que nós estamos tendo, ainda pedir para o torcedor, olha, nos ajude, isso. Poxa, eu tenho que pensar o que eu tenho que fazer e os jogadores têm que pensar o que eles têm que fazer. Eu não tenho que dizer o que o torcedor tem que fazer. Então, o torcedor pode ficar bem à vontade, gostaria que comparecesse, e pode ficar bem à vontade na sua manifestação, desde a nossa chegada, durante a partida, porque não precisa ser muito gênio para saber que uma partida de futebol, como é só pegar as últimas 4, vai ter momentos bons e momentos não tão bons. Isso vai ser sempre, né? Como vai ser o comportamento, principalmente nos momentos que não são tão bons, né? Porque geralmente todas as torcidas do mundo inteiro apoiam, vibram, tal. Assim como a gente gostaria que as promoções fossem sempre, não só no momento que as coisas não estão funcionando. Com relação à torcida, de uma maneira geral, quando a gente está ganhando, sobe de divisão e o torcedor comparece e apoia até no erro, nós gostaríamos que também houvesse o apoio quando a situação não está boa. Deu para entender a relação? Eu acho que as coisas que a gente tem que fazer, nós temos que fazer sempre. Se é para aproximar o torcedor, tem que ser sempre aproximar o torcedor. Se é o torcedor apoiar o jogador, tem que ser sempre, do início ao fim, ganhando, perdendo. Como a gente vê em muitas torcidas, principalmente argentinas, Uruguai, e muitas vezes, eu vi muitas vezes isso aqui no Bento Freitas. Essa é a diferença. O torcedor do Brasil, ele apoia muito, inclusive, o torcedor do Brasil, ele percebe quando a equipe está precisando. Só que eu não vou vir hoje dizer isso. Eu vou continuar contando com a sensibilidade do torcedor. O torcedor é sábio e vai saber tomar a decisão correta na hora do jogo, na hora principalmente que a gente não estiver bem, na nossa chegada, enfim. Mas eu não me sinto na condição de ainda dizer como o torcedor tem que se comportar durante uma partida. Eu tenho que pensar o que eu tenho que fazer, os jogadores têm que pensar o que eles têm que fazer para que, terminada a partida, esteja todo mundo contente. Em relação à equipe, Rogério, tu vai colocar a campo, já tens um time definido, pelo menos um projeto de equipe definido, ou ainda os treinamentos da semana vão definir? Não, sempre tem uma base do jogo passado, sempre tem, mas eu sempre permito, até o último momento, definir a equipe. Isso né? São duas coisas paralelas, né? A definição, o treinamento, buscando a equipe para a próxima partida, aqueles jogadores que podem dar resultado mais rápido, e ao mesmo tempo a preparação para as outras 38. É que assim, quer ver? A gente já vai para a 4ª competição parecida, e jogamos Série C também, que é muito parecido. Competições que começam em final de abril, em maio, e vão até novembro. Primeiro, vai ter fases, boas e não boas. Vai ter fases. Por exemplo, assim, a nossa final ali, a fase final da Série B no ano passado foi muito boa, né? Você vai ali jogar contra o Juventude, vindo de 2 derrotas, né? Uma em casa e uma fora para o CSA. E tu está decidindo ali milhões. Como o jogador está emocionalmente, como o jogador isso, e aí você vence. E o Juventude podia ter vencido, porque nós chutamos 1 a 2 bolas em gol. Uma entrou do Bahia. Aí você vem para cá e vai jogar contra uma equipe que não sofreu, a equipe com defesa menos vazada da competição naquele momento. E aí você ganha de 5 a 0. Aí você vai jogar contra o Boa Esporte, você ganha. Aí você tem uma sequência de 3 vitórias seguidas. Aí você vai jogar com o Guarani, empata, e vai jogar com o Goiás contra 35 mil pessoas e ganha.
Ou seja, então, nas últimas 4 partidas, você empata uma e ganha 3. Esse é o resumo das nossas 4 partidas, nas últimas partidas, né? Pegando o exemplo de 4 partidas. Então, assim, tu sabe que isso vai acontecer. Tu sabe que vai acontecer lesões. Nós vamos começar um campeonato, se eu chegar para os atletas e dizer, olha, queria dizer que, infelizmente, um de vocês vai se lesionar. Mais grave. Lesões pequenas vai ter. Aí acontece a lesão do Bruno Santos. Os caras vão dizer, nossa, o Rogério é mágico. Como é que ele sabia? Não, outra vez foi o Pereira. Todo ano acontece uma lesão. São coisas que acontecem sempre, porque é futebol de contato, tal, né? Resultados bons, ruins, emendar vitórias, acontece sempre, assim, pelo menos com as equipes comuns, assim, comuns que eu digo, com as equipes normais de verdade, né? Nós somos uma equipe de verdade, assim, nós somos uma equipe normal, formada por seres humanos, tal, aquela coisa toda, e isso durante quanto mais o período for longo, mais, né? Então a equipe que está jogando, tudo isso, tá, mas o que tem a ver com a pergunta que eu fiz? Tudo isso estou dizendo, tem um time que está jogando agora, necessariamente não vai ser o time em agosto e não vai ser o time em novembro. Então, quando eu treino uma equipe, eu treino especificamente para esse próximo jogo, mas eu estou treinando todos os outros jogadores porque eu sei que eles vão precisar. Eu sei que eu vou usá-los. Quando nós estávamos jogando como equipe, eu sabia que eu precisava do Wellington Júnior. Porque as pessoas lembram do Wellington Júnior jogando, mas não lembram que ele começou jogando, depois ele saiu, porque ele caiu de produção, ele fez uma partida boa contra a Ponte, depois ele caiu, não, sai, volta. E o melhor jogo que todo mundo lembra dele, ele não começou jogando. O melhor jogo dele, que todo mundo... Pô, o Wellington, ele não era o titular. Ele entrou no lugar do Gava. Tu tá entendendo? Então, assim, eu tenho que preparar o jogador que vai começar, o jogador que vai entrar, eu tenho que preparar um jogador que vai jogar, vai decidir uma partida lá em setembro. Por exemplo, lá o Fabrício, um menino de 18 anos. Eu coloquei ele porque não tinha... E ele sente. Ele vai voltar a treinar, tal. A próxima partida, sei lá, daqui um mês, daqui uma semana, ou no sábado, ele vai jogar diferente. Esse é um processo normal. Então, assim, aí, respondendo, vocês têm muita curiosidade em saber, pô, o que a gente está fazendo, como é que é isso, como é que é aquilo. A primeira coisa, quando você está passando por um momento muito bom de vitórias, ou um momento não tão bom como agora, é saber que isso sempre acontece. A maneira como você reage é que faz a diferença, entendeu? A maneira como você reage, a maneira... Só que... Tá, e aí, então, está solucionado? Não. Só que isso é uma sensação de um cara que está há muito tempo no futebol. Eu tenho que transmitir isso para o cara que é novo. Eu tenho que transmitir isso para o próprio Fabrício, que tem 18 anos. Como eu transmiti isso para os outros jogadores. A situação que eu cheguei aqui ano passado era muito pior. Mas muito, muito pior. E não tinha margem de erro, porque se errasse, se nós chegássemos ali para o Sampaio Correia no primeiro jogo e perdesse, e em seguida, no jogo seguinte foi contra o Londrina e perdesse, nós iríamos jogar no Bento Freitas a primeira partida contra o CRB, numa pressão que muito possivelmente o Brasil talvez até caísse de divisão ali. Então você está sempre num limite como você reage. Só que conversamos com os jogadores, naquele momento eles entenderam e nós reagimos. Se esses jogadores passaram por tudo isso, fica fácil. Mas aí tu troca todos esses jogadores e traz um grupo novo. E aí tu tem que explicar de novo como se reage nesse momento. É desafiador. Então, assim, eu estou preocupado como torcedor, mas nós estamos fazendo o que tem que fazer.